O segundo objetivo, acredito que você mencionou, é que isso foi uma forma de conter a China. Eles chamaram de guerra comercial, mas na verdade era principalmente uma guerra tecnológica. O principal objetivo era tentar impedir que a China avançasse em tecnologia, tanto que isso foi de fato continuado por Joe Biden. Então, sim, a China depende dos Estados Unidos para exportações, mas muito, muito menos do que antes. No entanto, uma característica marcante das finanças públicas dos Estados Unidos nos últimos 20 anos tem sido a redução progressiva de impostos para os mais ricos, começando com Clinton, na verdade começando com Reagan, mas continuando por todo esse período. E isso significou uma capacidade dramaticamente reduzida de financiar despesas básicas. Você sabe, uma crise nos Estados Unidos é um sinal para o capital voltar correndo para o local da crise, porque é uma busca por segurança. Assim tem sido por décadas o eixo central do sistema monetário global. E os Estados Unidos têm tido enormes benefícios com isso, ao contrário do que Trump e seu assessor Peter Navarro parecem pensar. Os Estados Unidos podem não estar necessariamente sempre no topo de forma tão estável como antes. Mas nós, o restante do mundo em desenvolvimento, continuaremos nos degraus inferiores e, portanto, sempre que houver incerteza, enfrentaremos fuga de capitais. Não acho que isso seja possível. E não tenho certeza se ele diria que esse é realmente o objetivo, sabe, algo meio semi-autárquico, por assim dizer. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta e compartilhe. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, professora Jayati Ghosh. A professora Ghosh é uma economista indiana, especializada em desenvolvimento. Ela lecionou economia na prestigiosa Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Delhi, por quase 35 anos, e desde janeiro de 2021 é professora de economia na Universidade de Massachusetts, Amherst. Suas principais áreas de estudo incluem economia internacional e globalização, padrões de emprego em economias em desenvolvimento, política, macroeconômica e desenvolvimento. Professora Ghosh, seja bem-vinda de volta ao Índia e à Esquerda Global. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Quero começar falando sobre as guerras tarifárias, o que agora se tornou efetivamente um embargo comercial entre os Estados Unidos e a China. Se você puder nos dizer o que acha que está impulsionando essa guerra tarifária. Existem 4 pontos que costumam ser discutidos. O primeiro é a reindustrialização, ou seja, trazer de volta empregos industriais para os Estados Unidos. O segundo, que é muito claro, é usar o embargo comercial e as tarifas como parte do arsenal para conter a China. O terceiro, também mencionado, é que seria uma medida para arrecadar desesperadamente receita indireta de impostos, dado o aperto nas contas do Tesouro. E por fim, e sobre isso falaremos com mais detalhes, seria realmente uma forma de pressionar o resto do mundo, incluindo o Sul Global, a aceitar acordos comerciais injustos, já que o dinamismo da economia dos Estados Unidos desapareceu. Qual é a sua percepção sobre o que está impulsionando tudo isso? Sim, acho que todos esses fatores que você mencionou são definitivamente relevantes nessa política um tanto insana. Mas sejamos francos, isso não é uma política coerente. Então, em relação aos diferentes objetivos que você identificou,
repatriar a produção, ou melhor, se considerarmos as tarifas como política industrial, as tarifas certamente podem ser uma política industrial, e elas já foram para muitos países, incluindo os Estados Unidos no século XIX, início do século XX e assim por diante. Mas para isso, elas precisam ser realmente desenhadas de uma forma que promova setores específicos e garanta que esses setores sejam viáveis, que você queira desenvolver, que serão competitivos no futuro e que se adequem à sua economia. E então você está tentando aumentar a parcela do valor agregado doméstico que é gerado dentro da sua economia. Você não impõe, então, uma tarifa generalizada e certamente não faz uma tarifa com aquela fórmula lá maluca que aparentemente foi desenvolvida pelo Peter Navarro, que não tem relação alguma com qualquer política industrial. Também não tem relação com nenhuma ideia de reciprocidade, sabe? Elas eram chamadas de tarifas recíprocas, mas países que tinham tarifas relativamente altas contra os Estados Unidos, como o Brasil, foram tratados de forma bastante branda. Países que têm tarifas muito baixas contra os Estados Unidos, como o Vietnã, foram atingidos com algumas das tarifas mais altas. Então, na verdade, foi muito mal desenhada como política industrial, o que sugere que esse claramente não era um objetivo principal. Pelo menos você teria pensado um pouco mais sobre isso se esse fosse um objetivo principal, apesar do discurso. O segundo objetivo que acho que você mencionou é que isso era uma forma de conter a China. E absolutamente, isso é explícito, certo? Trump é obcecado em conter a China, e isso fez parte do Trump 1. Em seu primeiro mandato, ele realmente tomou medidas para conter a China. E convenhamos, essa foi uma estratégia mais inteligente no sentido de como ele fez isso, porque chamaram de guerra comercial, mas na verdade era principalmente uma guerra tecnológica, era principalmente sobre tentar impedir que a China avançasse em tecnologia. A tal ponto que isso foi, na verdade, continuado por Joe Biden. Biden não mudou nenhuma das políticas originais de Trump em relação à China. Na verdade, ele as acentuou. Ele piorou a situação com o CHIPS Act e várias outras medidas, além dos controles sobre a Huawei e tudo mais. Então, a contenção da China é algo que exige uma estratégia geopolítica mais ampla. Não basta dizer, vou te atacar com tarifas altas, porque nossas economias estão profundamente interligadas. Porque se sua economia está interligada, você vai ter um problema. Você não pode simplesmente cortá-la, certo? Não é como desacoplar uma locomotiva do trem. É um desacoplamento no sentido de que você está cortando um membro ou parte do corpo, o que também vai te afetar. E por isso é mal planejado fazer exatamente dessa forma, porque é preciso reconhecer as maneiras pelas quais vocês estão entrelaçados e então reduzir as tarifas nas áreas onde você realmente será muito prejudicado, o que ele efetivamente fez logo após anunciar essas tarifas absurdamente altas. Depois, ele reduziu algumas tarifas que são estrategicamente importantes, não todas, mas algumas, mas não o suficiente, como sabemos. Mas o outro problema é que você não pode simplesmente isolar a China se for enfrentar todos os outros países do mundo. E é isso que essa política tarifária fez. Então, a ideia de que você quer impedir a ascensão da China significa que você precisa de aliados. Você não vai conseguir administrar ou reduzir a capacidade da China de progredir ou ultrapassar os Estados Unidos sozinho. Você precisaria de aliados. E você fez o oposto de conquistar aliados. Você alienou ou antagonizou todos os outros países. Então, na verdade, agora você não tem amigos. Você tem, na maioria, inimigos ou pessoas que estão muito irritadas com você ou antigos aliados que agora não querem mais ter nada a ver com você, etc. E isso também não foi uma estratégia muito bem pensada, eu diria. A última, usar o acordo tarifário como uma forma de extrair o máximo dos países, acho que sim, essa é a que eu diria que possivelmente será menos mal sucedida do que as outras.
Ok, haverá sucessos e haverá sucessos porque, infelizmente, muitos países serão aterrorizados até a submissão. Muitos países, quero dizer, sabemos que o Trump disse famosamente certo, todos eles vão vir beijar minha bunda, todos eles vão vir fazer acordos, etc. Não sabemos o quanto isso é verdade, porque ele tende a exagerar muito, mas sabemos que países como Sri Lanka, que está em uma crise de dívida e tem, acho, 40% de suas exportações indo para os Estados-membros, e o Vietnã, com enorme dependência dos Estados como mercado para seus produtos, são afetados. Eles realmente estão desesperados por um acordo e provavelmente farão todo tipo de concessões. Sabemos que o meu próprio país, a Índia, nosso próprio país, infelizmente, o governo já fez concessões. Não sabemos o que está acontecendo a portas fechadas, mas sabemos que eles já anunciaram que a Starlink poderá operar na Índia. Eles forçaram os dois principais players de telecomunicações, que são fortemente contrários à entrada da Starlink, a realmente fazer parceria com a Starlink também. E hoje mesmo anunciaram que a Starlink também recebeu permissão regulatória. Acho que isso é realmente ruim do ponto de vista geoestratégico. É muito ruim do ponto de vista da segurança entregar o controle das telecomunicações a uma empresa estrangeira. Uma empresa que pode, de fato, usar isso para ameaçá-lo e forçar mudanças de políticas. Mas isso está acontecendo. Suspeitamos que haverá grandes concessões. E as concessões não serão necessariamente feitas no comércio. Elas serão feitas em coisas como propriedade intelectual, regras de investimento para os Estados-Unidos, etc. Então, me preocupo que essa última parte, o uso dessa medida tarifária muito agressiva, será para extrair concessões de países mais fracos. Agora, isso não vai beneficiar a economia dos Estados da forma que Trump esperava, certo? Não traz nenhum benefício para a manufatura americana. Nenhum dos nossos países fabrica as coisas que alguém nos Estados Unidos esteja disposto ou seja capaz de fabricar, certo? Então, isso não vai ser afetado, exceto talvez um pouco no caso dos carros, mas você sabe, todo o resto não. Mas isso vai impactar alguns negócios americanos. Então, os aliados dele e algumas grandes empresas serão beneficiados com isso. Se eles forçarem uma abertura financeira maior, então grande parte do setor financeiro também vai se beneficiar. Então, sim, esse grupo específico vai, digamos, ter algum sucesso. Mas, no geral, considere o que mais essa política está fazendo. Ela vai necessariamente criar escassez e tendências inflacionárias nos Estados Unidos. Agora ele diz, você tem que aguentar essa dor, viver com menos bonecas Barbie por 1 ou 2 anos. E então, sabe, eventualmente, nós vamos nos recuperar e começar a fabricar essas coisas nós mesmos. Isso não vai acontecer. Mas mesmo que consigam, porque as cadeias de suprimentos agora são tão complexas, você não pode simplesmente retomar de onde parou. Sabe, recriar conhecimento é algo que leva tempo. Não é só que existem economias de escala estáticas, elas são dinâmicas. Você perde a capacidade de fazer certas coisas e vai levar anos para aprender a fazê-las de novo. Então isso não vai acontecer nem mesmo durante o mandato dele, digamos, no período em que ele for presidente. Mas mesmo que aconteça, não vai empregar mais trabalhadores. A maior parte disso será altamente mecanizada, automatizada, usando IA, usando robôs. Isso não vai colocar cada vez mais pessoas em empregos na indústria. Você disse que as coisas que Lesotho produz, os jeans de Lesotho, ou, sabe, a baunilha colhida à mão em Madagascar, ou os têxteis na Índia, os trabalhadores americanos não gostariam de produzir. Até Ken Griffin, o chefe da Citadel LAC, diz que, esqueça o sul global, até muitas das coisas que a China produz, os trabalhadores americanos não gostariam de produzir. Então eles gostariam de subir na cadeia de valor. Quero dizer, é claro que Ken Griffin pode estar exagerando um pouco. Então pode haver um pouco mais de espaço para reindustrializar do que Ken Griffin sugere. Mas é definitivamente verdade que essa guerra contra o sul global não beneficiaria a classe trabalhadora americana. Sim.
Sim, na verdade, você sabe, os chineses estão tão cientes disso quanto Ken Griffin. Existem esses memes, não sei se você já viu, circulando por aí, em que os chineses criaram essas imagens, acho que geradas por IA, de vários trabalhadores americanos gordos tentando desesperadamente fazer as coisas que são necessárias para, você sabe, colocar todos aqueles pequenos componentes em celulares e tal. Então, sim, quero dizer, é bastante verdade que isso dificilmente vai acontecer. Vou voltar à questão do Sul global, porque acho que poucas pessoas estão discutindo isso. Mas só para tirar isso do caminho, vamos falar sobre as superpotências econômicas. Quero te perguntar um pouco sobre essa questão. A forma como se enquadra a guerra econômica entre China e Estados Unidos. E acho que a grande pergunta aqui é, quem vai ceder primeiro? Qual economia é mais resiliente? De um lado, nos Estados Unidos, estamos vendo os vigilantes dos títulos reagindo muito negativamente às tarifas. Eles estão pressionando os rendimentos para cima. Na verdade, houve um aumento de 50 pontos base no rendimento pela primeira vez depois que as tarifas foram anunciadas. Os mercados de ações também estão reagindo de forma muito negativa. E o setor de tecnologia, que estava impulsionando o boom do mercado de ações e que estava impulsionando a economia dos Estados Unidos, e muitos dos seus integrantes, que são doadores do campo de Trump, viram trilhões de dólares serem eliminados. E eu não acho que eles serão muito generosos com Trump por um bom tempo. Por outro lado, estamos ouvindo relatos sobre pressões deflacionárias na China também. Claro, existem várias medidas para conter isso. O que você acha? Porque o secretário Scott Bessent e o representante de comércio, Zim Shangria, estão se reunindo com o vice-premier chinês, Li Haofeng, na Suíça para discutir isso. Você acha que eles vão chegar a um meio termo? Ou acha que um dos lados vai ceder? Acho que está muito claro que os Estados Unidos já recuaram, porque se você se lembra, a pausa que ele implementou foi em resposta à queda massiva no mercado de títulos dos Estados Unidos. Isso foi algo que realmente, na minha opinião, gerou preocupação, se não pânico, na Casa Branca. Mas também sabe, nesta guerra em particular, os Estados Unidos não podem vencê-la. E a China sabe disso. Ok, então isso é algo muito crítico. Sim, a China depende dos Estados Unidos para exportações, mas muito menos do que antes. Antes era cerca de 26% das exportações há uma década. Agora caiu para 13%. E sabe, eles podem substituir essa demanda. Podem obtê-la de outros países, podem fazer muito mais para aumentar a demanda interna. Há espaço para isso. E eles já estão trabalhando nisso. Eles realmente pensaram sobre isso. Então, eles têm um plano para os próximos anos em termos de resistência. Sim, haverá sofrimento. Sim, haverá alguns setores e indústrias que vão sofrer. Mas eu acho que eles estão preparados para isso. E todo economista chinês com quem conversei no último mês está falando sobre esse nacionalismo ressurgente. O que você sabe é realmente um presente para Xi Jinping, certo? Xi Jinping não estava necessariamente indo tão bem internamente. Havia todo tipo de preocupação com o manejo da Covid, os problemas habitacionais, a desaceleração da economia, a falta de geração de empregos. Havia muitas preocupações. Agora se uniram porque veem isso como um ataque. Este é os Estados Unidos tentando impedir a China de crescer, impedir a China de se desenvolver. Eles veem isso. E agora todos se uniram em torno disso. Então ele não vai enfrentar nenhum problema político por causa de qualquer consequência econômica. Na verdade, ele será ainda mais respeitado e valorizado dentro do país quanto mais forte permanecer. Existe, portanto, a economia política doméstica dentro da China. Para os Estados Unidos é uma questão totalmente diferente, porque, em primeiro lugar, muitas dessas coisas eles não conseguem produzir. Eles não conseguem encontrar rapidamente outras fontes para esses produtos. Eles necessariamente vão enfrentar preços mais altos e escassez. E vimos que a população doméstica dos Estados Unidos é bastante mimada nesse aspecto.
Eles não conseguem lidar com isso. Então as pessoas, os trabalhadores, estão dizendo: onde estão os empregos que nos prometeram? Prometeram preços mais baixos. Estamos tendo preços mais altos. Era isso que o Trump vivia dizendo, certo? Vamos conseguir preços mais baixos, a inflação está terrível e assim por diante. Em vez disso, você está enfrentando preços mais altos, não está tendo mais oportunidades de emprego e não está vendo nenhuma redução nas fragilidades e vulnerabilidades da existência, seja na saúde, etc, etc, todas essas coisas. E claro, isso acontece muito antes de vermos a destruição adicional que ocorrerá por causa desses grandes cortes no emprego público, na assistência social. Tudo isso vai se desenrolar nos próximos meses. Então, sim, a população vai ficar muito inquieta. E este é um governo que terá que responder a isso porque, você sabe, há eleições de meio de mandato, sempre há algum tipo de ciclo eleitoral, e o setor financeiro não vai gostar disso. Então, eu acho que a economia política dos Estados Unidos é uma que a torna muito menos capaz de suportar qualquer, digamos, guerra comercial de médio prazo. Então, é claro, o Trump vai dizer, na verdade, ele já disse, sim, bem, sabe, acho que 80% é um bom número, vou reduzir para 80%, vamos ser sinceros. Mesmo 80% é proibitivo, certo? É quase como se você estivesse banindo as importações daquele país para a maioria dos produtos. E eu suspeito que os Estados Unidos estão desesperados por um acordo. E com o passar dos meses, vão ficar cada vez mais desesperados. E você vai acabar com algum acordo que termina muito mais próximo do que a China quer, o que será apresentado como uma grande vitória para o governo dos Estados Unidos, porque é assim que eles gostam de apresentar, mas que na prática será uma vitória para a China. Queria te perguntar rapidamente sobre suas opiniões em relação à situação da dívida e do déficit nos Estados Unidos, já que existem visões conflitantes sobre o tema. De um lado, há realmente a resposta negativa do mercado de títulos. Vimos isso no caso do Reino Unido, no mercado de gilts. Claro, o mercado do Tesouro Americano é muito maior, e eles definitivamente têm mais espaço, mas os vigilantes dos títulos também são bastante poderosos. E essas discussões surgem toda vez que dizem que o Tesouro está ficando sem dinheiro. Claro, sabemos como tudo isso aconteceu. Digo, a obsessão com orçamentos equilibrados que começou nos anos Clinton, mas depois veio Bush e aumentou enormemente os gastos militares. Mas até mesmo usar a dívida como ferramenta para dizer, não vamos aumentar impostos, porque se fizermos isso, gastaremos mais. O que você acha da questão da sustentabilidade da dívida dos Estados Unidos, considerando que também estamos vendo o plano de Trump de cortar todos os componentes do estado de bem-estar social, incluindo programas de emprego, saúde, Medicaid e assim por diante, enquanto aumenta os gastos militares e de segurança nacional. Então, trata-se realmente de expandir o estado de segurança e reduzir o estado de bem-estar social. Tudo isso enquanto se faz um grande alarde sobre os gastos. E recentemente nos falaram sobre a possibilidade de aumentar o imposto sobre indivíduos ricos com rendas acima de 250 milhões de dólares, de 37% para 39%. Mas hoje, comitês da Câmara nos mostraram um rascunho parcial, e ele diz que tudo isso foi revertido, o que faz sentido considerando a base eleitoral de Trump no Partido Republicano. Eles não gostariam disso. Você poderia nos falar um pouco sobre suas opiniões a respeito da sustentabilidade da dívida e do déficit dos Estados Unidos? Então, há duas partes nisso. Uma é a interna e a outra é a externa. Internamente, você sabe, os Estados Unidos, esse teto de dívida ridículo. É ridículo porque é um número absoluto, em vez de ser em relação ao PIB ou algo assim. De qualquer forma, tetos de dívida têm muito pouca validade econômica, certo? Quero dizer, há países como o Japão, que têm uma relação dívida pública ou a PIB próxima de 300% há décadas e estão indo muito bem. E há outros países que enfrentam uma grande crise quando têm uma relação dívida-PIB de 50%. Então, não existe um número mágico a partir do qual você terá um problema.
Isso é algo que precisamos reconhecer. No entanto, uma característica marcante das finanças públicas das últimos 20 anos tem sido a redução progressiva de impostos para os mais ricos, começando com Clinton, aliás, na verdade, começando com Reagan, mas continuando por todo esse período. E isso significou uma capacidade dramaticamente reduzida de financiar despesas básicas. Enquanto isso, há uma população envelhecendo, há gastos essenciais com a previdência social, há uma série de outras coisas que simplesmente existem, certo? Então não dá para eliminar tudo isso. Eles tentaram reduzir esses gastos, mas a incapacidade de taxar os mais ricos, e claro, isso piorou dramaticamente no primeiro governo Trump, porque ele então aprovou aquilo. Como era mesmo? A Lei de Cortes de Impostos e Empregos. Lei de Cortes de Impostos e Empregos. Sim, que ele quer renovar. E essa é uma de suas grandes promessas. E eu acho que seus apoiadores capitalistas vão cobrar essa promessa dele, que ele precisa renovar esses cortes de impostos. Você não pode deixar que eles expirem, certo? Se você deixar que expirem, estará abrindo mão de muita receita tributária. Você está esperando compensar tudo isso com tarifas. Mas, de novo, é contraditório. Você não vai conseguir compensar todo esse valor só com tarifas. De jeito nenhum, certo? E mesmo que consiga, essa pressão inflacionária vai fazer as pessoas consumirem menos. Ou seja, a tarifa não vai resolver o déficit. Então você vai aumentar o déficit, certo? Eles vão tentar cortar algumas outras coisas, porque os republicanos em geral ficam muito satisfeitos em cortar serviços sociais, previdência social, etc, etc, mas também existem limites políticos para isso. Ok, então sim, haverá um déficit maior. Agora, na maioria das economias, esse acúmulo contínuo de dívida é algo que automaticamente traria problemas ao longo do tempo, certo? É por isso que normalmente se fala que os Estados Unidos têm esse privilégio exorbitante. Eles podem se dar ao luxo de ter uma dívida maior, podem se dar ao luxo de ter déficits maiores, porque todo mundo quer manter dólares americanos. É aí que a parte global, o ângulo internacional, se torna tão importante. Porque, veja, o mundo mudou desde que Trump venceu. E mudou por causa de seus predecessores. Mudou por causa de Joe Biden. O que Biden realmente fez foi fazer com que vários países pensassem várias vezes se realmente querem manter reservas dos Estados Unidos, reservas em dólares americanos, da mesma forma. O dólar americano, e especialmente os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, foram vistos o porto seguro global. E convenhamos, o capitalista novo modelo precisa de um porto seguro, por exemplo, de algum local para algo que possa conectar o resto. Então, todo mundo olha para sua própria dívida em termos do spread acima da taxa do Tesouro. Todos veem, você sabe, uma crise nos Estados Unidos como um sinal para o capital voltar em massa para a crise, porque é uma busca por segurança. Então, há décadas, isso tem sido o pilar do sistema monetário global, e os Estados Unidos têm tido enormes benefícios com isso. Ao contrário do que Trump e seu assessor Peter Navarro parecem pensar, na verdade, isso tem sido um grande ativo para os Estados Unidos. O país tem conseguido tomar empréstimos a baixo custo e continuar operando com déficit sem se preocupar, sem pensar nisso. Eles podem simplesmente imprimir dinheiro. Se o Zimbábue faz isso, sabemos o que acontece. Mas os Estados Unidos podem continuar fazendo. Também mantenha as taxas de juros baixas. Sim, manter as taxas de juros relativamente baixas. Sim, exatamente. Agora, o que Biden fez foi usar isso explicitamente como arma. Você pode fazer isso com países relativamente menores que já estão fora do núcleo da economia capitalista, como Venezuela, Irã, Cuba, etc. Você pode dizer, estamos congelando seus ativos, estamos impondo todas essas sanções contra vocês. Você consegue se safar assim. Mas fazer isso com a Rússia é outro jogo. E, de fato, quando os ativos russos mantidos nos Estados Unidos foram congelados, títulos do Tesouro Russo foram congelados,
ativos russos em bancos foram congelados. Isso fez com que banqueiros centrais e governos ao redor do mundo prestassem atenção e pensassem: ah, entendi, talvez em algum momento eles decidam que também não gostam de nós, então talvez não devêssemos manter tanto assim. Se você notar, a China fez isso gradualmente, mas costumava ter cerca de 2 trilhões de dólares de suas reservas em ativos denominados em dólar, cerca de 1,3 trilhão em títulos do Tesouro e uma série de outros ativos. Eles têm diversificado bastante. Ao seu Tesouro estão em cerca de 730 ou algo daquilo. Exatamente. Só 700 bilhões. Então é quase metade, sabe, ao longo dos anos. E eles diversificaram em ouro, em euros e numa série de outras coisas. Mas muitos outros países também fizeram isso. E agora que você sabe disso, espera um minuto. Não é só que eles podem decidir que não gostam de você e vão congelar seus ativos e tudo mais. É que nós não sabemos o que diabos eles mesmos estão fazendo. Existe uma política financeira completamente errática e o valor do meu ativo pode desabar de qualquer jeito, independentemente de, sabe, quero dizer, não é mais aquela coisa totalmente segura e protegida. Sabe, já tivemos 2 quase acidentes com títulos do Tesouro. No meio da pandemia, houve esse tipo de susto, e o Fed dos Estados Unidos teve que inundar o mercado naquele momento e comprar silenciosamente todos os títulos do Tesouro disponíveis. Algo semelhante aconteceu recentemente, certo, com aquela queda dramática, e o Fed dos Estados Unidos interveio. Mas isso são apenas paliativos. O que isso indica são esses problemas periódicos surgindo, sugerindo que há, na verdade, um problema mais profundo em questão. Agora, não estou dizendo que, portanto, amanhã todo mundo vai se desfazer dos dólares e migrar para outra moeda. Não, nunca funciona assim. Veja os períodos de queda de uma moeda, certo? Veja o período entre guerras. A libra esterlina era, por assim dizer, a principal moeda de reserva até a Primeira Guerra Mundial. Durante todo o período entre guerras, não havia uma moeda dominante clara. Havia vários candidatos. Poderia ter sido o franco francês, poderia ter sido o marco alemão, poderia ter sido a libra esterlina inglesa, poderia ter sido o dólar americano. Não estava nada claro qual delas necessariamente se tornaria a principal. E foi só depois que a Segunda Guerra Mundial reduziu drasticamente o poder econômico da Europa e aumentou o poder econômico dos Estados Unidos que os Estados Unidos se tornam claramente supremos e o dólar passa a ser a moeda hegemônica. Certo. Tivemos uma queda na internet. Acho que estávamos discutindo o nervosismo dentro do mercado de treasuries. Se eu puder te perguntar, você tem alguma ideia de quem são os participantes nas recentes vendas? Temos alguma noção? São só os chineses? Claro, a PIMCO, por exemplo, não são apenas fundos soberanos e bancos centrais, certo? Porque até mesmo a PIMCO, um grande comprador no mercado de títulos, disse que agora está buscando alternativas no mercado de títulos europeu e australiano. A Alemanha agora continua no caminho de aumentar seus gastos militares, o que significa mais endividamento, e isso pode levar a mais pressão. Mas eu também fiquei curioso se você acha que até o Japão pode estar nervoso por causa do caso russo que você sugeriu de forma tão interessante, já que eles detêm tanto, mais de $1 trilhão. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, bem, sabe, se você olhar para aquele evento recente que aconteceu no mercado de treasuries, houve 2 fatores principais, e eles não foram a China. É errado culpar a China. Na verdade, a China não reduziu suas participações em treasuries nesse período. Os 2 países que fizeram isso foram o Japão e a Coreia do Sul. Mas eles provavelmente estavam respondendo a preocupações sobre o valor de seus ativos e não a qualquer manobra geopolítica, por assim dizer. Eles estavam basicamente dizendo: espera aí, não queremos manter isso em uma economia muito instável, com um governo sobre o qual não sabemos o que vai fazer em seguida. Mas o outro grande participante nisso foram justamente os fundos de hedge. E isso porque muitos fundos de hedge estavam, na verdade, alavancados.
Eles estavam segurando títulos do Tesouro com dinheiro emprestado. E quando surgiram essas outras exigências, eles realmente tiveram que sair. E isso então criou um pânico. Então, uma vez que ocorre essa queda acentuada, há uma saída generalizada. Portanto, são tanto detentores públicos quanto privados de títulos do Tesouro dos Estados. E para mim isso é um sinal de que não tem, digamos assim, não gera a mesma confiança nos mercados que gerava no passado. Ainda é cedo. Vai levar muito mais tempo para que tudo isso se desenrole completamente. Mas acho que vamos perceber que, no médio prazo, o dólar não será necessariamente aquele ativo extremamente seguro, no qual todos podem confiar plenamente, ou para o qual necessariamente recorrerão em tempos de crise generalizada. Certo. Então vamos mudar um pouco o foco para o sul global, porque acho que esse é um tema que eu realmente queria discutir com você. E acho que já cobrimos pontos importantes para entender melhor isso, porque também é algo sobre o qual poucas pessoas estão falando. Você já comentou um pouco sobre isso, mas conte-nos mais sobre o impacto disso no sul global. Acho que em uma das suas entrevistas para Democracy Now, você disse que esse súbito desaparecimento da entrada de dólares para os países do sul global, que já haviam sido forçados a entrar nessa chamada economia globalizada ou neoliberal, com todas essas promessas não só de influxo de capital e investimentos crescentes, mas também de uma renda sólida por meio da exportação. E eles parecem ser os mais vulneráveis. Teriam o menor poder de barganha quando se trata de negociações bilaterais fora do âmbito da OMC, com os Estados Unidos, e com todos os gargalos ou inflexibilidades na mudança das cadeias de suprimentos, como você mencionou. Quero dizer, é fácil dizer, vamos comercializar mais com a China agora. Ou que haveria alguma transferência de produção da China para a Índia, no caso da Apple, ou algo assim. Mas isso não acontece da noite por dia. Então, conte um pouco mais para nós sobre o impacto no sul global. Sim, eu realmente acho que, sabe, os grandes perdedores de tudo isso são sim o trabalhador americano, mas principalmente os países do sul global. E o motivo nem é necessariamente que eles sejam especificamente afetados por determinadas políticas tarifárias. Em outras palavras, mesmo os países que não tiveram grandes tarifas impostas sobre eles, que não tiveram que enfrentar uma tarifa de 45% e assim por diante, mesmo aqueles com apenas 10%, vão ser gravemente afetados. E há dois motivos para isso. Primeiro é a incerteza global. Agora estamos em uma fase em que ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. As tarifas serão mantidas? Elas vão cair? Quanto elas vão cair? Serão pelo menos 6 meses, porque você sabe, essa pausa de 90 dias vai ser estendida. Ele não vai conseguir fechar acordos com todos os países com os quais afirma estar negociando. Vai ser um período prolongado. Então, mesmo antes da tarifa ser imposta, ninguém vai querer investir. Portanto, vamos ver uma queda no investimento global e isso, de fato, vai se traduzir numa recessão global. O consumo vai diminuir porque os consumidores vão ficar preocupados com o futuro. Eles vão reduzir o consumo, economizar para o que quer que possa acontecer a seguir, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Haverá menos investimento não só nos Estados Unidos, mas em todos os países do mundo. E isso, claro, significa menos exportações, menor produção, menor geração de empregos. Você escolhe, certo? Então, mesmo que não seja uma recessão propriamente dita, haverá desacelerações claras, e isso afeta principalmente os países em desenvolvimento. Esse é o primeiro grande ponto. Independentemente de serem ou não afetados especificamente por tarifas, eles serão fortemente atingidos pela desaceleração geral e pela possível recessão na economia global. O segundo ponto é que a maioria desses países em desenvolvimento está mais abaixo, na base da hierarquia das moedas. Eles são sempre os mais afetados pela incerteza. Então, eu disse que os Estados Unidos talvez não estejam mais necessariamente no topo de forma tão estável o tempo todo.
Mas nós, o restante do mundo em desenvolvimento, continuaremos nos degraus inferiores. E assim, sempre que houver incerteza, enfrentaremos fuga de capitais, enfrentaremos preocupações sobre o valor da nossa moeda. Mas essa desvalorização, sabe, as pessoas costumavam dizer que a desvalorização da moeda era boa porque tornava as exportações mais baratas. Você podia exportar mais, tornava as importações mais caras, então você podia substituir mais importações. Isso não funciona mais. Não funciona, especialmente quando as moedas são voláteis, então você não sabe. E, na verdade, as exportações não necessariamente vão aumentar. Nem os produtores domésticos vão, de repente, começar a investir mais em produção para exportação ou em produção para substituir importações. Então, você acaba ficando com o pior dos dois mundos. Você terá uma desvalorização da moeda. Terá menos acesso a câmbio estrangeiro, que é desesperadamente necessário para fazer todas as coisas que você faz. Se você já é um país com estresse de dívida, isso é desastroso, porque precisa pagar em dólares ou em moeda forte, a qual você não tem acesso, ou tem ainda menos agora. E de muitas maneiras, portanto, você vai enfrentar uma restrição fiscal muito mais rígida. É verdade que, com o tempo, talvez países em desenvolvimento, os BRICS, por exemplo, e outros, vão encontrar novas formas de lidar com isso. Mas até agora, talvez seja choque, talvez seja apenas uma ausência geral de solidariedade, etc. Vimos muito poucos países de renda média assumirem a responsabilidade. Este é o momento em que eles realmente deveriam estar fazendo isso. Este é o momento em que você sabe, China, Rússia, Brasil, Índia, etc., deveriam realmente estar tomando medidas para diversificar o comércio, importar e exportar mais entre si, fornecer crédito comercial, fazer swaps cambiais, todas as coisas para substituir as estatais que miram esse período fundamental. Na Índia, vemos o oposto. Estamos tentando desesperadamente agradar os Estados Unidos. É muito ruim tentar agradar um valentão. Eles sempre te tratam pior depois que você cede. Mas é isso que estamos tentando fazer. E assim estamos colocando todos os nossos ovos na cesta dos Estados Unidos. Em vez de dizer, bem, vamos pensar em todas as diferentes maneiras pelas quais podemos, a médio prazo, desenvolver uma forma de agir mais forte, mais diversificada e mais sustentável. Então, sim, acho que os próximos anos serão extremamente traumáticos para grande parte do mundo em desenvolvimento, a menos que tenhamos governos muito mais perspicazes e visionários, que realmente consigam pensar em maneiras de transformar isso em vantagem. Você disse que as pessoas costumavam dizer que desvalorizar a moeda seria bom, porque isso aumentaria nossas exportações. Eu não acho que as pessoas costumavam dizer isso. Montek Singh Ahluwalia, logo após o anúncio das tarifas, foi ao The Wire e disse ao Karan Thapar que deveríamos simplesmente desvalorizar proporcionalmente e não nos preocupar com as tarifas. Acho que você acertou em cheio. São, na verdade, duas coisas. O impacto da queda da demanda, por um lado, e o impacto nos mercados de capitais, devido à incerteza, com o capital saindo, e isso está gerando enormes pressões sobre a moeda. Se você puder falar um pouco sobre agricultura, e estou perguntando isso porque as tarifas, pelo menos a parte mais justificada do protecionismo, eram principalmente na agricultura. Isso é definitivamente verdade, até mesmo para a China, cujas tarifas gerais sobre produtos industriais caíram significativamente. Vinham caindo desde os anos 90, mas depois de 2001, caíram dramaticamente. Mas na Índia e na África, por exemplo, onde se vêem tarifas relativamente mais altas, a agricultura é um componente importante disso. E se os Estados Unidos tentarem usar seu poder para abrir esses setores vulneráveis, fico realmente preocupado com o impacto na agricultura. O que você pensa sobre isso? Não, estou profundamente preocupado com isso por dois motivos. Um é a soberania alimentar, porque realmente precisamos ser capazes de produzir nossos alimentos essenciais, porque a comida é uma arma. Já vimos que a comida é uma arma.
E um país tão grande quanto a Índia, somos uma grande economia em termos de comércio agrícola, e isso se deve à nossa enorme população. No momento em que entramos em um mercado, o preço dispara. Nossa produção de arroz é 6 vezes maior que todo o comércio global de arroz. Então imagine se a Índia for conhecida por importar arroz, imediatamente isso afetará o preço global. Realmente precisamos garantir que sejamos autossuficientes em alguns desses itens alimentares básicos e essenciais, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo é que metade da nossa força de trabalho e cerca de 60% da nossa população ainda dependem da agricultura. Precisamos garantir o sustento deles. Portanto, não se trata apenas de soberania alimentar ou segurança alimentar. Também precisamos garantir a segurança do sustento. Por isso, realmente precisamos ter, para fins comerciais, um sistema de tarifas variáveis. Isso é algo pelo qual alguns de nós vêm defendendo, desde que a OMC foi criada, na verdade, que é termos um teto tarifário. Nossas tarifas atualmente estão bem abaixo do nosso teto tarifário definido, mas deveríamos instituir um sistema de variabilidade para manter nossos preços internos estáveis. Quando o preço global está baixo, aumentamos nossas tarifas variáveis para que os agricultores não sejam inundados por importações muito baratas. Quando o preço global está alto, reduzimos essa tarifa variável. Assim, proporcionamos estabilidade aos agricultores. Concordo totalmente com os agricultores que precisamos ter preços de aquisição que realmente lhes proporcionem uma renda mínima viável. E isso significa que é necessário ter um sistema público de aquisição e distribuição muito forte, o que vai contra as regras da OMC. Os árabes têm nos pressionado por causa disso. Conseguimos garantir uma cláusula de paz de alguma forma, mas de certa forma é bom que a OMC esteja praticamente morta, porque ela não pode mais ser usada como uma arma contra nós da mesma maneira. Quero dizer, aquele sistema de solução de controvérsias está praticamente encerrado para todos os fins práticos. Portanto, devemos gerenciar o comércio de uma forma que proteja nossos agricultores, garanta nossa soberania e segurança alimentar, mas também possibilite práticas mais sustentáveis na agricultura. E você sabe, o movimento dos agricultores na Índia tem pedido isso. Entre suas demandas, eles dizem: nos deem preços de aquisição para os tipos de cultivo verde, para as culturas que são desejáveis, para padrões de cultivo consorciado, que serão mais responsivos às mudanças climáticas e aos diferentes padrões de chuva. Permitam que façamos isso, prometendo preços que nos recompensem por esse tipo de diversificação de culturas. E é assim mesmo que deveríamos fazer. Para mim, é uma tragédia que essas demandas tão sensatas dos agricultores tenham sido recebidas com tanta resistência por parte deste governo, que foi tomado por interesses corporativos neoliberais muito fortes, os verdadeiros aliados que também querem entrar no comércio agrícola. Uma vez tive a oportunidade de conversar com sua colega Isabella Weber sobre o artigo dela sobre inflação e como a indústria de transporte basicamente aumenta os preços. Perguntei a ela sobre a questão da agricultura, porque na agricultura existe o interesse dos produtores, especialmente dos pequenos produtores. Eu disse que na Índia existem essas contradições. Não se trata apenas de grandes intermediários corporativos que estão aumentando os preços, mas os próprios produtores também estão sofrendo. Ela disse que isso é absolutamente verdade. Estamos vendo isso também na França. Minha preocupação adicional é que nos Estados Unidos, dado que temos dados muito concretos sobre o setor rural ficando para trás, e com a base eleitoral do Trump dependendo muito desse segmento da população que ficou para trás, ele agora está realmente falando sobre revitalizar o setor rural, o que significaria mais subsídios. E isso criaria mais pressão sobre os mercados emergentes para abrir mão dessas medidas protecionistas.
Eu quero, sim, por favor, acrescente. Sim. Sabe, é interessante você mencionar isso porque a Isabela e eu realmente trabalhando juntas em um estudo sobre estoques reguladores. Ela já fez alguns trabalhos sobre isso e eu também trabalhei no contexto indiano, sobre a importância dos estoques reguladores, tanto nacional quanto regionalmente, para realmente manter os preços estáveis para produtores e consumidores. Isso é algo a que as corporações privadas, as grandes multinacionais, empresas do agronegócio, que de fato controlam os preços globais, são muito resistentes, mas é uma das medidas mais importantes que deveriam ser consideradas, não apenas pelo G20, mas também pela União Africana e por muitos outros lugares. Mas uma das maneiras pelas quais devemos estabilizar os preços dos alimentos é, bem, em relação à outra pergunta que você fez, sim, há uma preocupação real de que a agricultura seja um dos principais focos das negociações comerciais agressivas que os Estados Unidos estão conduzindo. E sabemos, temos evidências indiretas também, no caso indiano, que eles estão pedindo isso para os produtores de soja. Você sabe, eles estão sofrendo porque os chineses realmente mantiveram tarifas muito altas. Quero dizer, eles fizeram tarifas recíprocas, certo? Contra os Estados Unidos. E assim, muitos desses pequenos agricultores e empresas do agronegócio que atendiam ao mercado chinês agora estão em apuros. E, portanto, há uma pressão real para que a Índia realmente abra seu comércio agrícola, especialmente para os Estados Unidos, o que eu acho que seria um desastre. US in particular, which I think would be a disaster. Quero terminar fazendo uma pergunta mais ampla sobre a própria ordem global, considerando que, de muitas maneiras, ela está em crise. Não apenas o comércio, mas também a arquitetura financeira, que sabemos ser completamente insustentável. Entrevistei seu ex-colega, professor Prabhat Patnaik, e conversando com ele, acho que sua visão, e me corrija se eu estiver errado, é que até mesmo o comércio internacional global deveria ser muito limitado. Ele fala sobre comércio bilateral, mas suspeito que se falarmos apenas de comércio bilateral, isso acaba sendo bastante limitante, porque a partir de certo ponto, se não houver um mecanismo de reciclagem via finanças, simplesmente não serve para nada, certo? É possível complementar parte disso com ajuda e outras formas, mas no fim das contas, teria que haver mais autarquia nacional. Gostaria de saber sua opinião sobre a visão de uma ordem econômica global justa. Seria uma economia nacional com alguns fluxos mínimos, seja em termos de comércio ou finanças, ou você tem outras ideias? Não. Eu não acho que isso seja possível. E não tenho certeza de que ele diria que esse é realmente o objetivo, sabe? Uma espécie de economia semi-autárquica, por assim dizer. Não. Eu acho que... Quer dizer, veja, exportar é desejável, mas é desejável porque permite importar. Então, a ideia de que é preciso gerar superávites de exportação e crescimento liderado por exportações, acho que isso é um erro. E eu acho que, quer dizer, a China... Ok, foi muito bem sucedida nisso, mas eles tinham todo tipo de condições muito específicas e favoráveis. A maioria dos países que tentou isso não foi realmente bem sucedida. Então, não sou a favor do crescimento liderado por exportações como estratégia de desenvolvimento. Mas acredito que os países precisam, claro, estar engajados no comércio e que o comércio tem um papel positivo quando é bem gerido. Mas esse comércio eu colocaria nos moldes da Carta de Havana. É preciso enxergar o objetivo do comércio não apenas como geração de renda, mas também como geração de emprego, sustentabilidade e mudança nos padrões de consumo que se adequem à sua própria sociedade e aos seus objetivos sociais e planetários. No contexto global atual, especialmente com os desastres ecológicos que estamos enfrentando, e a catástrofe planetária que todos nós estamos confrontando, é ainda mais importante garantir que o comércio não piore ativamente nossas preocupações ambientais e planetárias, o que está acontecendo no momento. Na verdade, ele está impulsionando esses problemas e os tornando piores. Portanto, acredito na gestão do comércio, acredito em limitar o comércio, mas nesses termos,
não simplesmente interrompê-lo. Acredito que precisamos focar na geração de empregos, na sustentabilidade e nos tipos desejados de consumo e investimento. Portanto, o comércio precisa ser gerenciado nesses termos, o que significa, sim, algum tipo de proteção para determinadas indústrias nascentes, para indústrias estratégicas específicas, para a segurança do sustento, para a segurança alimentar. Mas fora isso, sim, abertura ao comércio e algum tipo de promoção de exportações, porque as duas coisas não são incompatíveis. Você pode, quero dizer, todos os países do Sudeste Asiático, todo o milagre do Leste Asiático foi sobre combinar promoção de exportações com proteção às importações. Então, acredito que o comércio gerenciado é importante e essencial para o desenvolvimento. E vamos encarar agora até mesmo o mundo rico chegou à conclusão de que precisa gerenciar o comércio. Portanto, não é mais uma heresia dizer que é preciso gerenciar o comércio, mas acredito que o comércio é importante. O comércio pode desempenhar um papel muito importante. Eu rejeito a ideia de que o crescimento liderado pelas exportações seja a estratégia que deve ser adotada. Isso faz todo sentido. O professor Kenneth Pomeranz, que escreveu o livro The Great Divergence, no qual analisou a divergência entre o Ocidente e o Oriente, disse que se a China, por exemplo, tivesse buscado o crescimento orientado para a exportação no século XVIII, com base em têxteis de algodão, o mundo inteiro teria que estar vestido 7 ou 8 vezes. O grande ponto é que todos não podem depender do crescimento orientado para a exportação. Um país, em um determinado momento da história, pode conquistar uma fatia maior disso. E a China foi notavelmente bem-sucedida ao fazer isso a partir das décadas de 1980 e 90. Mas não acho que isso possa ser uma solução global, porque estaríamos consumindo, sei lá, 20 vezes mais automóveis e 20 vezes mais laptops e assim por diante, o que é ecologicamente insustentável. Professor Ghosh, muito obrigado por isso. Foi um privilégio para mim poder lhe fazer essas perguntas e obter mais clareza. Tenho absoluta certeza de que nossos espectadores vão apreciar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos criar conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.